Lela Toube, eu resolvi aproveitar, né, que de madrugada aqui é silêncio, para poder gravar então já o estudo de amanhã, ou de hoje, né, mas pela parte que eu ia fazer para o dia 11. Porque é muito barulhento aqui, passa muito carro, os vizinhos fazem muito barulho e eu vou ter até que conversar com o dono aqui, eu não sei se vai ser possível, né? Então, façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradecemos a Ti, Pai, pelo dia de hoje, agradecemos a Ti por estarmos aqui trabalhando em Teu nome, agradecemos a Ti, Pai, por termos a oportunidade de estarmos dando continuidade ao estudo sobre a grande tribulação. Pedimos Sua ajuda por intermédio do Teu Santo Espírito, em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós já gravamos a escola, está indo para o ar agora, e vamos gravar agora, então, a parte 23 do estudo sobre a grande tribulação. O subtítulo de hoje, né, é Queda do Muro de Berlim e da União Soviética. Eu vou ler aqui o que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 3, que diz o seguinte: Pois quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Bom, aqui é uma profecia. Nós sabemos que o homem é incapaz de conseguir, vamos dizer, a paz, né? Conseguir fazer a paz na Terra. Nós sabemos que eles vão tentar até o fim. Nós sabemos que quando foi dito Eva, né, que não, certamente não morrerás e tal, que ali veio então também junto, né, uma questão que é aquela do seu próprio governo, né, que é o que o homem faz até hoje. Está até escrito: o homem governando sobre o homem para o seu próprio desastre, né, vamos dizer assim. Então, já o estudo 23, né, nós já vimos várias faces, né, a respeito da grande tribulação, e nós estamos chegando já naquela fase em que vai demonstrar os caminhos que estão sendo tomados hoje, por que estão sendo tomados, né? Então nós vamos falar agora sobre o Muro de Berlim. Observe, o Muro de Berlim, né, que em alemão chamava-se Berliner Mauer, né, foi uma barreira física, eu digo muro mesmo, né, construído pela República Democrática Alemã, ou seja, a Alemanha Oriental, que era socialista, né, durante a Guerra Fria, que secundava toda Berlim, tá, ocidental capitalista, separando-a, né, da Alemanha Oriental, a socialista. Esse muro, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, né, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos ou partes, ou seja, a República Federal da Alemanha, RFA, né, que era constituído pelos países capitalistas, encabeçados pelos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, RDA, constituído pelos países socialistas sob o jugo do regime soviético. Construído na madrugada de 13 de agosto de 1961, né, dele faziam parte 66,5 quilômetros de gradeamento metálico, 302 torres, né, de observação, 127 redes metálicas eletrificadas,
com alarme e 255 pistas de corrida para ferozes cães de guarda sobre ele, né? Esse muro era parafusado por milhares, né, assim, patrulhado, desculpe, esse muro era patrulhado, né, por militares da Alemanha Oriental socialista, com ordens de atirar para matar. A célebre, né, eu não sei ler em alemão, mas é Schiebef, uma coisa assim, Schiebefehl, ou Ordem 101, tá? Os que tentassem escapar, né, seriam mortos a tiros, o que provocou, segundo dados, né, do regime socialista, a morte de 80 pessoas, 112 feridos e milhares, né, aprisionados nas diversas tentativas de fuga para o Ocidente capitalista. Então, além de separar, né, até sua queda, dezenas de milhares de famílias berlinenses, né, que ficaram divididas, né, pelo fato de onde moravam, né, oriental ou ocidental, e sem contato algum, não havia contato, né, os números dos mortos e feridos e presos, né, tornaram-se uma coisa controversa, pois os dados oficiais, vamos dizer assim, né, do Estado, né, regime socialista, né, eles são contestados por diversos órgãos internacionais de direitos humanos. Eles acham que os números, né, que foram passados não batem com a realidade do que aconteceu. Aqui vocês vão estar com a apostila, vocês vão ver que aqui tem uma foto aérea, né, mostrando todo o muro. É um absurdo, né? Assim, a extensão que ele pega e divide a cidade em duas, né? A distinta e muito mais longa, né, vamos dizer assim, fronteira interna alemã, né, demarcava a fronteira entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ambas as fronteiras passaram a simbolizar a chamada Cortina de Ferro entre a Europa Ocidental e o Bloco do Leste. Antes da construção do muro, né, 3,5 milhões de alemães orientais tinham evitado as restrições de imigração do leste socialista e fugiram para a Alemanha Ocidental. Muitos ao longo da fronteira, né, entre Berlim Oriental e Ocidental. Durante sua existência entre 1961 e 1989, o muro quase parou, né, todos os movimentos de imigração e separou a Alemanha Oriental de Berlim Ocidental por mais de um quarto de século, 25 anos. Durante, né, uma onda revolucionária de libertação ao comando de Moscou, que varreu todo o bloco de leste, né, o governo da Alemanha Oriental anunciou em 9 de novembro de 1989, após várias semanas, né, de distúrbios civis, que todos os cidadãos da RDA poderiam visitar a Alemanha Ocidental capitalista. E Berlim Ocidental, né? Então, multidões de alemães orientais subiram e atravessaram o muro, juntando seus alemães ocidentais do outro lado, em uma atmosfera, assim, vamos dizer, de celebração, né? Ao longo das semanas seguintes, partes do muro foram começando a ser destruídas pelo público eufórico, né? Com o que estava acontecendo. Imagine, 25 anos, né, de divisão, e eles estavam destruindo, e também até caçadores de souvenirs, né, que queriam levar um pedacinho do muro para eles. Mais tarde, né, equipamentos industriais foram usados para remover quase todo o muro, quase toda a estrutura do muro, né. Então, a queda do muro de Berlim, ela abriu o caminho para a reunificação alemã, que foi formalmente celebrada em 3 de outubro de 1990. Muitos apontam esse momento também como o fim da Guerra Fria. Tá? O governo de Berlim até hoje incentiva a visita do muro derrubado, né? Tendo até preparado a reconstrução de alguns trechos do muro, né?
Além da reconstrução desses trechos, né, existe uma marcação, né, no chão, onde todo o percurso do muro, né, existia, né, o muro. Então existe uma marcação pintada no chão. Então nós vemos aqui que em 1990 e 89, ou 1990, conforme a data que foi dada, né, 13 de outubro de 1990, então existiu a queda do muro e muitos dizem que ali começou o fim da Guerra Fria. A Guerra Fria, na verdade, era a guerra entre os Estados Unidos e Rússia, né, e todos os blocos que os acompanhavam. E com a queda desse muro, né, iniciou-se então uma outra queda, a dissolução da União Soviética. O enfraquecimento do governo da União Soviética levou a uma série de eventos, né, que terminaram por causar a dissolução da União Soviética. Foi um processo gradual que ocorreu entre cerca de 19 de janeiro de 1990 a 31 de dezembro de 1991. A política de abertura econômica e política levada a cabo, né, por Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista, no final dos anos 1980, né, desencadeou mobilizações pela independência de povos minoritários no país. Sob pressão externa e atravessando uma crise econômica, o governo central concordou com a reorganização do país numa união das repúblicas socialistas soviéticas, conferindo maior poder às administrações locais, né? Em agosto de 1991, um golpe de Estado depôs Gorbachev por 3 dias. Ou seja, a linha dura do Partido Comunista tentou reassumir o controle da União Soviética e impedir o prosseguimento das reformas. Mas, liberada por Boris Yeltsin, né, a população revoltosa forçou a volta de Gorbachev ao governo. Em resposta ao golpe, o Partido Comunista Soviético foi banido da Rússia pelo então presidente Yeltsin, né? Após sua restituição, Gorbachev não possuía mais que um poder esvaziado e o controle da União foi enfraquecido. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou à presidência da União Soviética, né? E em 31 de dezembro, todas as funções administrativas do país cessaram de existir. O golpe de agosto de 1991, né, praticamente abriu as comportas para o movimento, esse movimento incrível que foi acabando com a União Soviética, né? As repúblicas do Báltico já tinham tentado separar-se em 1990, mas foram severamente reprimidas. Com o fracasso do golpe, o cenário mudou totalmente. As forças conservadoras estavam derrotadas e quem mandava realmente era Boris Yeltsin, e não mais Gorbachev, cujo poder estava completamente esvaziado. Já no mês seguinte, setembro, né, as repúblicas da Letônia, Estônia e Lituânia, uma após a outra, né, reafirmaram, dessa feita, né, em caráter definitivo, suas declarações de independência. A própria Rússia foi um dos primeiros países a reconhecer a independência dessas repúblicas. Estava aberto o processo. Para as outras, né, que em sua grande maioria também se declararam independentes. Outra consequência importante, né, do golpe foi a suspensão determinada por Yeltsin, né, em toda a Rússia, das atividades do Partido Comunista. Então, ao contrário do que nós temos em mente, né, observem que a Rússia não tem mais o Partido Comunista, que implicou até mesmo o confisco de seus bens do partido, né? Porque assim como houve aqui no Brasil a tentativa, né, acabaram havendo rombos imensos, né, na economia.
A KGB, né, que era um poderoso serviço secreto soviético, teve sua cúpula dissolvida. Gorbachev admitiu a implosão da União Soviética, mas ainda tentou manter, vamos dizer assim, o vínculo entre as repúblicas, propondo a assinatura do chamado Tratado da União. Mas suas palavras não tiveram eco e o processo de separação se tornou irreversível. Em 4 de setembro de 1991, Gorbachev, como presidente da União Soviética, Boris Yeltsin, na qualidade de presidente da Rússia, e mais os líderes de outras 9 repúblicas, em sessão extraordinária do Congresso dos Deputados do Povo, apresentaram um plano de transição para criar um novo parlamento, um Conselho de Estado e uma Comissão Econômica Interrepublicana. Embora tentasse estabelecer os parâmetros para uma nova, vamos dizer, união entre as diversas repúblicas, esse plano, na verdade, significava o desmantelamento total e formal da estrutura tradicional do poder soviético. De qualquer forma, a proposta acabou sendo aprovada. Percebendo a importância de Gorbachev para a estabilidade da nação naquele momento, Yeltsin prometeu o apoio da República Russa ao novo plano. Enquanto isso, os líderes ocidentais também davam sinais de uma clara preferência pela permanência de Gorbachev no poder, embora demorassem, vamos dizer, a assumir o compromisso de uma ajuda econômica mais efetiva à União Soviética. O agravamento da situação econômica era justamente o que tornava mais delicada a posição de Gorbachev. Decididamente, o povo soviético tinha perdido a paciência com os problemas econômicos, que se manifestavam na vida diária de cada cidadão. Foi se tornando, vamos dizer assim, impossível viver na União Soviética. A desorganização da economia era visível, por exemplo, nas prateleiras vazias dos supermercados e nas filas intermináveis para comprar produtos mais corriqueiros, como sabonete ou farinha de trigo. Então, quando foi aprovado o plano de mudanças, faltava agora conseguir a assinatura do Tratado da União com todas as repúblicas. Mas em 1º de dezembro de 1991, a situação se precipitou, com a consolidação da independência da Ucrânia. Observem, da Ucrânia, aprovado em plebiscito por 90% da população. Uma semana depois, numa espécie de golpe branco contra Gorbachev, os presidentes das repúblicas da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, reunidos na cidade de Brest, Bielorrússia, criaram a Comunidade dos Estados Independentes, da sigla CEI, decretando o fim da União Soviética. Desculpem, como eu disse, decretando o fim da União Soviética. Diante disso, então, James Baker, secretário de Estado norte-americano, declarou: o Tratado da União sonhado pelo presidente Gorbachev nunca esteve tão distante de ocorrer. A União Soviética não existe mais. E, de fato, em 17 de dezembro, Gorbachev foi comunicado de que a União Soviética desapareceria oficialmente na passagem de Ano Novo. No dia 21 de dezembro, os líderes de 11 das 15 repúblicas soviéticas reuniram-se em Alma-Ata, capital do Cazaquistão, para referendar a decisão da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia e oficializar a criação da Comunidade dos Estados Independentes, CEI, e o fim da União Soviética. Bom, vocês podem ter ouvido tudo isso e se perguntado por quê que o Sérgio está falando essas coisas. Vejam bem, meus irmãos, nós tivemos a Primeira Guerra, nós tivemos uma Segunda Guerra, que terminou com a construção desse muro, e iniciou-se a Guerra Fria entre, principalmente, Estados Unidos e União Soviética,
claro que envolvia todos os países aliados, né? Momento em que muita tensão foi gerada. Nossa, a gente pode medir a tensão que existia nessa época no mundo, né? Só de observarmos o número, a quantidade imensa de filmes, né, que foram feitos com esse assunto. A Guerra Fria, de espionagem, de tal, de agentes secretos, não sei o quê, filmes de guerra, né? Então, por quê? Porque o mundo vivia na expectativa da explosão, né, daquela Guerra Fria, que era uma guerra que não existia, vamos dizer, no sentido literal, né? Não havia guerra, né? Mas existia aquela competição, existia aquela coisa, aquele antagonismo, né, entre Estados Unidos e União Soviética. E isso levava o mundo inteiro, né, à expectativa de algo muito mal, né, a expectativa de que pudesse ocorrer, né, uma terceira guerra mundial. Em 1989, com a queda do muro e o início, né, o desmantelamento da União Soviética, o mundo viveu durante alguns anos, né, justamente aquilo que o Mashiach disse, né, que nós lemos no começo, que depois o próprio Shaul, Rabino Shaul, deixou em sua carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Observem, a tendência de nós, seres humanos, né, porque nós temos a contagem do tempo, é de achar que, por exemplo, repentino é uma coisa que ocorre do dia para a noite. Nós temos que entender que o final dos tempos começou há 2000 anos. E o Mashiach dizia que em breve voltaria. Nós temos que entender que onde vive hoje o Mashiach, ao lado de Yahu, não existe tempo. Assim como nós lemos na palavra que tudo foi criado em 6 dias, né? Nós temos que pensar. 6 dias literais, 6.000 anos, 6 milhões de anos, isso não importa, né, minha gente? Agora, a partir do momento que o homem foi criado, nós sabemos pelas profecias que se transcorreria 6.000 anos, né? E no início do 6.000 ano, então haveria a regeneração das coisas, para que no 7.000 ano, então, Yahu pudesse vir viver conosco. Shaul, quando diz, né, quando disserem finalmente paz, é porque era um momento em que a tensão era muito grande, né, em todo o globo terrestre, e as pessoas iam dizer: agora quando chegar a paz, agora não tem mais problema. Então vocês imaginem, né, no começo da década de 90, realmente eu me lembro disso, a queda da União Soviética e a queda do muro de Berlim simbolizaram paz. Porque aí ficou aberto ao mundo que, por exemplo, a União Soviética quebrou. Os Estados Unidos se colocou como única potência. Os Estados Unidos começou a militarizar, né, vamos dizer assim, quase que o mundo inteiro. Ele se meteu em todas as guerras, dando uma sensação de paz, uma sensação de equilíbrio, uma sensação
de que havia domínio sobre as situações. Hoje nós sabemos pela história que todos os lugares que os Estados Unidos entrou, né, para colaborar, deu tudo errado. Estudem, leiam. Vocês vão ver que todas as guerras no Oriente Médio, Afeganistão, seja lá onde foi que os Estados Unidos, Coreia, Vietnã, seja lá onde foi que os Estados Unidos se colocou, né, para ajudar, ficou pior do que estava. Geralmente, né, acontecendo o quê? Eles entravam num país para ajudar o governo daquele país a combater o inimigo interno. Hoje, o inimigo interno é que manda no país. Ou seja, eles não conseguiram, em nenhuma, né, das suas atividades, né, vamos dizer assim, nos países, eles não conseguiram o resultado que eles queriam. Mas existia no mundo todo uma falsa sensação de segurança. Por quê? Porque todo mundo achava que os Estados Unidos tinha o poder de manter tudo funcionando, tinha o poder de conter, né, que algum maluco apertasse um botão, e acreditavam que ele tinha o poder de trazer a paz. Essa é a verdade. Então, quando disserem paz e segurança, repentinamente. Observem que em 1991, a Ucrânia é a primeira, né, a decretar sua própria liberdade. Então, guardem esse nome, Ucrânia, e guardem essa questão, né? Decretou a sua liberdade. Nós vamos prosseguir, né, no próximo, falando a respeito já de 2011, tá? Quando duas coisas, né, ocorreram no planeta, uma inclusive incluindo a Ucrânia, né, que vocês vão ver que de lá tudo que foi ocorrendo terminou com o que aconteceu em setembro do ano passado. Se vocês não esqueceram, foi em setembro que até a Palestina foi considerada um país e recebeu terras. Se vocês estão lembrados, foi em setembro, né, que Putin apareceu no mundo e tornou-se o super-herói, demonstrando que a Rússia havia se levantado de uma forma monstruosa, né, debochando do próprio Estados Unidos. Mas isso tudo nós vamos aos poucos chegar lá. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entendam que quando dissessem paz e tranquilidade, paz e segurança, sobreviria repentina destruição. Esse repentino, para quem já está esperando há 2000 anos, poderia levar 25 anos para começar a iniciar isso. Lembre-se que o Mashiach falava, vocês ouvirão falar de guerras, vocês ouvirão rumores de guerras e guerras, né? Haverão catástrofes, haverão... enfim. Mas isso é o princípio das dores, não é? E aí ele diz que haveriam 7 anos da grande aflição, como nunca existiu e como nunca mais vai existir. E qualquer pessoa, né, que esteja um pouco antenada nos acontecimentos mundiais, sabe que nós estamos vivendo uma época em que nunca foi assim e com certeza vai piorar muito
E com certeza nunca mais será. Desejo a todos Laila Tove. São 2 horas e 24 minutos. Eu não vou renderizar isso hoje, né? Eu gravei agora porque assim mesmo ainda tem um carro passando. Eu gravei agora porque eu percebi no da escola, né, que muita confusão, os vizinhos aqui falam muito alto, eu vou ter que conversar com o dono da casa, ver o que pode ser feito. A casa é muito boa e tudo, mas infelizmente ou eu vou ter que fazer aqui um estúdio, né, para poder gravar, ou vai ser meio difícil, né? Afinal de contas, esse é o nosso trabalho e nós precisamos de um local onde as pessoas sejam civilizadas, né? Não gritem, para poder trabalhar. Então, meus irmãos, em nome de Ahu, eu agradeço, né, aqueles que estiverem ouvindo isto e peço que vocês comecem a estudar isso que eu falei sobre a queda do muro, sobre a queda da União Soviética e venham vindo. Vão, sabe, se dedicando à política desses últimos anos, né? Porque, claro que haverão catástrofes e já houveram quantas, né? Claro que haverá pestes. Quantas pestes já existem? Haverá fome. Vocês estão vendo fome no mundo? Vocês entenderam? Então, o motivo desse estudo, né, que já está na parte 23, é justamente acordar certas pessoas, né, que de repente estão aí discutindo o nosso governo, né, e estão deixando de observar que o problema não é brasileiro, que o problema é mundial. E que a profecia de Daniel do Reino do Sul contra o Reino do Norte já está acontecendo. Se você ainda não está vendo isso, é para isso que nós estamos fazendo essa série de estudos, ok? Então, meus irmãos, Shalom a todos, a paz e a Yahushua, beijo na testa e no coração. Fui.